Atenção, esse vídeo aqui não é recomendação nem de compra nem de venda de ação. Se você quiser se inspirar nesse vídeo em qualquer ação, a escolha é sua. Eu não tô recomendando nada, eu não tô fazendo nenhuma recomendação. Não é pra você copiar a carteira do Primo Rico, porque ele é o Primo Rico. É pra você analisar suas próprias empresas então, e levar sua conclusão. Se você investir sem informação nenhuma, vai chegar um momento que você vai ficar desesperado e vender desesperado, porque você não vai ter entendido o que você tá fazendo. E quando a pessoa não entende o que tá fazendo, quando vê uma quedinha no preço da ação, não entende por que aconteceu isso. E não entendendo por que aconteceu isso, fica desesperado, vende e tem prejuízo. Então não copie o que eu estou falando nesse vídeo. Não copie a carteira do Primo Rico. Esse aqui é só um vídeo educativo para você poder entender o racional de um holder em relação à carteira de um youtuber famoso. Salve galera, e aí, beleza? Nós vamos hoje analisar a carteira do Primo Rico. É uma coisa, é um novo quadro do canal, que é o que? Analisando a carteira de youtubers. Eu vou tentar fazer com grande parte dos youtubers, pelo menos que eu conheço. Se você quiser aqui recomendar algum aí pra gente poder analisar, fala aí nos comentários, que eu sempre leio os comentários, eu li todos já respondi todo mundo que eu vi. E comentário é sempre bem-vindo, eu acho bem interessante. Hoje nós vamos analisar a carteira do maior youtuber de finanças do Brasil, que é o quem? O Primo Rico. Eu peguei essas ações dele, a carteira dele, foi no vídeo Rumo a 1 bilhão que ele faz, que ele mostra a estratégia dele, pá, a arca, que essas coisas assim que ele faz. E também tem no Instagram dele, eu peguei um vídeo antigo do Instagram dele, que ele mostra quais ações ele tem na carteira, entre outras coisas, que ele antigamente mostrava isso daí. Hoje em dia ele não mostra mais tanto. Ele só mostra hoje em dia a rentabilidade que tá na carteira dele, mas eu fiz o meu máximo pra poder achar os ativos. Tem alguns ativos que estão sem número. Tipo assim, tem a Sinqia que tá sem número, tem a Vivara que tá sem número e tem a Valid que tá sem número. Então, tipo assim... E também eu acho que tem algum fundo imobiliário aqui, eu também acho que tá sem. Tipo assim, eu também não achei exatamente qual era o preço médio dele em Itaúsa, por exemplo. Entre outras coisas. Então, tipo assim, porque é uma coisa complicada de se achar, né? Porque eu teria que pegar todos os vídeos dele e ver um por um pra poder entender. Mas aqui a gente vai abordar sobre qual é a mentalidade de um holder para a carteira do Primo Rico. O Primo Rico é uma pessoa que eu falo que ele é meio um value investor, como se fosse um Buffett mesmo da vida. Ele procura ver valor nas empresas. Ele meio que faz valuation, essas coisas assim, que eu, pelo menos na minha opinião, não acho muito interessante. E vamos ver como é que o que eu acho da carteira do Primo Rico. Vamos começar primeiro de tudo pela quais posições ele tem. Que é o que? O patrimônio dele. Aqui ele tem 4 classes de ativo, que é o que? Ele tem ações, fundos imobiliários, renda fixa e investimento no exterior, que eu botei estoque. Mas no caso dele é BDR, ele investe em BDR. Eu não botei BDR porque aqui no site do Baster não tem BDR. Então, tipo assim, eu meio que adaptei. Eu transformei as BDRs dele em estoques e transformei na cotação real de agora. Então, tipo assim, pode estar meio distorcido o valor que ele tem, realmente. Mas eu tentei chegar o mais próximo possível. Então, tipo assim, pelo visto aqui, ele tem algumas ações assim que a estratégia dele é 25% em cada. Então, tipo assim, tem renda fixa, tá meio pouco fora, né? Tá com menos renda fixa. Stocks também, ele tá com poucos stocks. Ele tá muito focado em ações porque a Cash, que é a Melius, valorizou muito na carteira dele. E isso impactou muito o peso em ações. Então, tipo assim, eu acho que hoje em dia ele deve estar com uns 40% em ações. Porque eu não consegui achar todas as ações que ele tinha. Então, eu acho que ele deve estar muito concentrado por causa disso. Porque a Melius subiu muito. Ele botou muito dinheiro em Melius e a Melius subiu demais. E com isso levou a carteira dele pra ficar meio que desbalanceada. Como você pode ver aqui, a Melius tá valendo 2 milhões de reais. Quase 3. Então isso aqui é por quê? Por que aconteceu isso aqui? Porque a Melius valorizou 200% e ele botou 900 mil em Melius. Então, como você pode ver, ele conseguiu um puta retorno, né? No curto prazo. Mas tem que ver se a empresa vai continuar atendendo esses resultados pra poder justificar essa alta de 200%, né? Como uma empresa de tecnologia, ela pode fazer isso. Tanto que ela cresceu receita do ano passado para esse ano, do ano retrasado para o ano passado,
ela cresceu 100% a receita dela. Porque ela é uma empresa de tecnologia, é muito mais fácil de crescer do que uma empresa de, sei lá, carros. Então, bora lá. A primeira empresa que ele tem na carteira é a Itaúsa. A Itaúsa, pra mim, pelo menos na minha opinião, é uma nota 10. A Itaúsa é o quê? Ela é uma holding que tem 4 empresas, que é qual? A Duratex, a Alpargatas, a NTS e o Itaú. A principal posição da Itaúsa é o Itaú, que é 90% da empresa, é quase Itaú. E as outras são meio que repartidas nessas 3 aí que eu falei. A NTS é uma empresa de meio que distribuidora de gás. A Duratex é uma empresa meio que de... É meio como se fosse uma empresa de construção civil. Tem sanitários, entre outras coisas. Que tem a Deca, entre outras coisas. Aí também tem a Alpargatas, que é uma empresa meio que de roupas, essas coisas assim. Que também tem os calçados, que é das Havaianas, entre outras coisas assim. Também tem a Oakley, que é de camisas, essas coisas assim. Então a empresa meio que tá meio focada no Itaú. Entre aspas, Itaúsa é Itaú. Hoje em dia, 90% da receita da Itaúsa vem do Itaú. Então meio que eu prefiro comprar diretamente Itaú. Por mais que eu tenha Itaúsa, porque eu acho que futuramente ela vai diversificar o portfólio, eu prefiro Itaú ainda. Mas vamos ver os resultados da Itaúsa. Como você pode ver, não tem muito o que falar dessa empresa, né? Porque, tipo assim, olha o lucro. Em 25 anos, o lucro só sobe. Só caiu agora por causa da crise, né? Deu uma quedinha aqui também em 2008 por causa da crise do subprime, né? Entre outras coisas, você vê o retorno histórico da empresa, é absurdo, insano aqui, ó. 18.000%. A dívida é sempre equilibrada. Então, pra mim, não tem muito o que falar dessa empresa. A IPO há 44 anos. Uma empresa que tem 44 anos de balanços bons. Então, você vai falar o quê dessa empresa? Deu uma queda agora porque quem não vai cair com essa crise do coronavírus? Como você pode ver aqui. Perfeito, ó. Lucro líquido só crescendo. Lucro líquido, ó. Só subindo. Então, tipo assim, não tem muito o que falar dessa empresa. A minha empresa nota 10. Acabou. Não tem muito o que falar, não. Você vai analisar a empresa que gera lucro todo ano. Lucros bons, lucros consistentes. A segunda empresa da carteira dele é a Arezzo. A Arezzo é uma empresa de calçados, como todo mundo sabe, né? Mas agora a Arezzo adquiriu a Reserva, que é uma empresa de camisas masculinas, geralmente, né? Também tem feminina, mas acho que é mais voltada para o público masculino, a Reserva. Então, ela tá meio que diversificando no mundo da moda, a Reserva. Eu achei muito interessante essa aquisição da Arezzo e é muito boa a empresa. Ela tem a Alexandre Birman, ela tem a Ana Capri, ela tem a própria Arezzo. Então é uma empresa gigantesca. Por mais que ela seja um small cap, né? Pra mim é uma empresa grande porque o setor que ela atua, ela é bem grande, né? Como você pode ver, o lucro líquido caiu muito, mas também não tem como criticar a própria empresa, né? Porque a maioria das empresas que ela tem são em shoppings, e os shoppings meio que fecharam. Os shoppings estão lá, sei lá, ficou uns 7 meses fechados. Então, tipo assim, causou um impacto absurdo na empresa no ano de 2020. Então, claro que a margem vai cair. Então, por mais que ela tenha se mantido firme esses anos aí todos, até 2016, que da crise, que 2013 a 2016, que foi uma crise que a gente teve, a empresa se manteve resiliente. Só esse ano aí que teve que fechar tudo porque ela perdeu margem, né? Mas pra mim ainda continua sendo uma empresa nota 10, por mais que o lucro líquido tenha caído 93%. Não justifica isso. Ela caiu 93% por causa que não teve como fazer mais nada. Ela foi obrigada a fechar. Se ela não fosse obrigada a fechar, ela poderia ter ido um pouquinho melhor. Outra empresa que a gente vai analisar aqui é a Energia do Brasil, que é a terceira empresa da carteira dele. É uma das maiores posições que ele também tem na carteira. Eu acho que é a terceira também. Não, não é a terceira não. A Banco Inter é maior. Ele deve ser a quarta ou uma coisa assim do tipo. Então, você vê que Energia do Brasil, pra mim, é uma das melhores empresas de energia do Brasil atualmente. Ela é uma empresa que meio que atua no setor de distribuição de energia. E tem 3 tipos de energia no Brasil aqui atualmente, que é aqui: distribuição, transmissão e geração. Geração, você gera energia. Transmissão, você transmite para cidades. E quando chega na cidade, ela vai para uma distribuidora. Essa distribuidora que leva energia para sua casa.
entendeu? E ela é mais focada no setor de distribuição. Mas ela tá fazendo uns planos pro futuro pra poder virar mais de transmissão também. Ela está fazendo umas linhas de transmissão. A Energia do Brasil. Como você pode ver, também a Energia do Brasil não tem muito o que falar, não. Lucro líquido crescendo. Consequentemente, você vê aqui retorno histórico até que é interessantezinho, 400%. E ainda paga dividendo, né? Uma empresa que paga dividendo legal. Você vê, a dívida sempre foi equilibrada. Teve uns anos que né, nem foi tanto assim, 2006, 2005. E a evolução da empresa, você pode olhar aqui que é uma empresa que dá lucro há muito tempo. Desde 2010 a empresa dá lucro. Desde 2010 não, muito mais tempo na real, né? É que eu tô pegando desde 2001 a empresa dá lucro consecutivo. Não, desde 2004 que ela dá lucro consecutivo, eu falei errado. Então a empresa pra mim top da bolsa. Você vê a dívida líquida por EBITDA dela bem baixo. E geralmente essas empresas de energia tem uma dívida bem alta porque tem um caixa muito recorrente. Mas ela tem uma dívida bem baixa para essa empresa de energia. Mas você vê que a margem dela é baixa porque também ela participa de um setor de energia que é a distribuição. Em distribuição a margem é geralmente mais baixa. O mais setor de energia, pelo menos em relação a lucros, é o de transmissão, que ela tá entrando agora. E a margem é muito maior, que você precisa de quê? Só precisa fazer a manutenção da linha de energia. E a manutenção tipo, não é muito caro. A manutenção é muito barato. Vamos lá, nós temos a quarta empresa da carteira dele, que é a Fleury. Fleury é uma empresa de medicina diagnóstica focada em exames médicos. A Fleury é a maior do setor em relação a na bolsa, né, pelo menos. É uma empresa também extremamente estável. Ela na crise agora foi impactada pelas quedas do público indo na medicina diagnóstica, né, que é fazer teste de sangue, essas coisas assim, porque a galera tá evitando meio que sair de casa. Então o segundo trimestre dessa empresa foi extremamente impactado. Mas depois disso, os exames de coronavírus, que as empresas também prestaram os exames, né? Os exames de coronavírus compensaram bastante a queda que ela teve no segundo trimestre. E como você pode ver aqui, mesmo menos compensando assim, teve um lucro menor do que o ano passado, em relação ao ano passado. Mas tem que ver ainda o resultado do quarto trimestre, que ainda vai sair. Até agora não saiu. Vai sair dia 25 aqui, ó. Tá vendo? Próximo balanço dia 25 do 2. Mas como você pode ver, o lucro descontado na empresa faz crescer. Cresce há muito tempo. Ela deu uma patinada aqui de 2010 a 2014. Mas depois ela voltou a crescer. E pra mim é uma boa empresa. Uma boa empresa. Próxima empresa que nós temos. BB Seguridade. BB Seguridade pra mim é uma boa empresa. O problema todo da BB Seguridade, no meu ponto de vista, é o que? É o sócio, você ser sócio do governo. E você meio que fica dependente de se o governo vai fazer bem ou mal a essa empresa. Porque essa empresa ligada muito ao governo tem muita indicação política dentro dela. Então, tipo assim, se o cara estiver perdendo apoio, algum cara que estiver perdendo apoio e quiser meio que lotear essa empresa pra poder meio que manter seu apoio no Congresso ou no Senado, eles fazem isso, entendeu? Sem pensar duas vezes. E isso pode gerar um problema absurdo para a empresa. E pra mim, por isso que eu não sou muito fã de ser sócio do governo, porque em 4 anos, geralmente, essas empresas do governo tendem a oscilar demais na época de, pelo menos, eleição. O legal desse BB Seguridade é o resultado que é sempre, tipo assim, bem perene, é uma empresa bem segura em relação aos resultados. Sem querer, eu fechei a aba. Mas é uma empresa extremamente perene, mas o grande problema dela é que, tipo assim, se você parar pra olhar em 4 anos, todo ano meio que dá uma queda no quarto ano. Pelo menos pra poder. Na época de eleição sempre cai. Porque ninguém sabe quem vai entrar no governo, né? Então. Esse aqui é o próprio problema dela. Também tem outro problema nela que é, no meu ver, é que ela não presta muito bem os balanços dela. Pelo menos eu acho que a empresa, como você pode ver aqui, ela não mostra nem a receita líquida. Entendeu? Então, pra mim, é uma empresa também tem esse erro. É meio que os balanços são meio doidos. Os balanços são bem doidos. Como você pode ver aqui, a próxima empresa que a gente vai analisar é a Melius. A Melius é uma empresa de cashback. Ela meio que faz seu cashback, né? Que é tipo assim,
Você compra um produto e você recebe uma parte do dinheiro de volta. Eu acho esse setor bem parecido com o de milhas. E se você parar para as empresas de milhas, pelo menos elas têm um histórico muito bom na bolsa. E eu acho que é um setor interessante, porque, tipo assim, muita gente gosta dessas coisas assim, mas ainda, esse setor ainda precisa se provar um pouco, na minha opinião. Porque é uma coisa muito recente, tem que ver se a população vai aceitar esse meio que cashback, né? E se não se a população não aceitar, vai ser um desastre, né? Tem que meio que entrar no racional da pessoa. Ah, quando eu for comprar na Magazine Luiza, eu vou usar o cashback da Melios, por exemplo. Para isso tem que ter uma cultura, né? Do pessoal fazer que nem as milhas. Você pode ver a IPO recente. Pra mim, um dos piores problemas dela é esse IPO recente, porque tem pouco tempo de balanço. Por isso também a nota dela é baixa. Mas ela é uma empresa que não era muito lucrativa em 2017 e 2018, porque era uma empresa pré-operacional, né? Tinha a operação há um bom tempo. Eu acho que a Melios foi fundada em 2009, alguma coisa assim. Cadê? Não tem data de fundação aqui não, mas acho que ela foi fundada em 2009. Mas, tipo assim, pra crescer demora um pouco, né? Pra você poder ter uma aceitação do público. Mas depois que você tem a aceitação do público, ela meio que já se estabeleceu no mercado. Ela é um dos maiores do mercado. Então ela só tá crescendo base de cliente, e crescendo base de cliente vai crescer lucro líquido. Pra uma empresa que ainda pode crescer demais em relação a isso. Mas tem que ter uma aceitação do público. E por ser um resultado muito recente, tem que ver também se o setor é bom. E também qual vai ser a concorrência desse setor. Porque, tipo assim, os bancos também estão pensando nisso. O próprio Banco Inter, que o Thiago Nigro investe, tem esse sistema de cashback também. Tem esse sistema de cashback no cartão. Vamos para a próxima empresa que ele investe, o Thiago Nigro, que é a Cogna. A Cogna era a antiga Croton da Bolsa de Valores aqui do Brasil. A Croton era uma das melhores empresas da Bolsa brasileira. Se quiçá, a melhor na época. Mas aí ela começou a adquirir outras empresas e essas outras empresas pesaram no balanço dela, negativamente. E fez com que a dívida da Croton, que é a Cogna hoje em dia, estourasse. Então, tipo, você vê que a dívida era, tipo, bem balanceada aqui em 2012, 2013, 2014, mas do nada explodiu aqui em 2020, pelo menos. 2019 foi pior ainda. Aumentou pra caramba a dívida, agora tá no prejuízo. O EBITDA tá negativo. Então, dívida líquida pra EBITDA tá com prejuízo. Ela é uma empresa extremamente boa. Pelo menos antigamente. Hoje em dia ela piorou demais. É uma empresa meio com case de turnaround, né? Que o Primo Rico gosta de investir em alguma empresa dessa aí. Tanto que ele tem algumas dessas na carteira. Por isso que a nota dela é um pouco baixa, pelo menos na minha opinião. Porque é uma empresa de risco. Essa empresa aqui não é uma empresa sólida. Hoje em dia, né? Já foi uma empresa sólida há um tempo atrás. E que eu selecionei tudo. Eu buguei tudo, foi mal, galera. Vou ter que voltar aqui. Bora lá. É que às vezes dá uns bugzinhos aqui, porque quando eu fico gravando, o programa de gravação é muito pesado no computador. O computador não é bom, não. Aí dá uns bugs muito louco. Aí, ó. Aí tem um lucro líquido aqui que a empresa dá. Você vê que o lucro foi crescendo pra caramba ao longo do tempo, ó. Ela, de 2011 a 2012, a 2017, ela, tipo, meio fez um estouro. Foi de 300 milhões pra quase 2 bi. Mas aí depois de 2017, a empresa começou a definhar. Você vê aqui que o lucro líquido começou a cair. Aí caiu um pouco mais e agora começou a dar prejuízo. Então, tipo assim, se você parar pra olhar isso aqui tudo, o lucro líquido meio que despencou. E com isso, o EBITDA também caiu. E o EBITDA caindo fez com que a dívida da empresa meio que fosse muito alta pro EBITDA, né? Fazendo que a dívida líquida pro EBITDA desse até prejuízo agora. Então, pra mim, ela é uma empresa de meio que, como eu falei pra vocês, é turnaround. Então o Primo Rico tá acreditando que essa empresa pode dar a volta por cima. É uma empresa interessante, mas tem que analisar bem. É uma empresa extremamente de risco. Agora vamos ver a terceira empresa. A terceira empresa o quê? Uma das empresas que ele investe é a Sinqia. É uma empresa de tecnologia, né? Que nem a Melios. Como você pode ver ela aqui, ela é uma empresa pelo menos razoavelmente boa em relação aos lucros, né? Você vê que a dívida líquida dela, dívida líquida para EBITDA é bem balanceada. Ela sem dívida, teoricamente, porque ela tem mais caixa do que dívida.
Então, como você pode ver, a IPO há 8 anos do novo mercado. É bem interessante ser do novo mercado. E outra coisa, é uma empresa que cresce bastante, mas tipo assim, ela. Uma coisa que eu reparei também é que, tipo assim, ela com 71 milhões, ela fazia 11 milhões de lucro. E com 200 milhões ela fez 10. Então, tipo assim, ela perdeu muito em relação à margem. Como você pode ver, a margem dela tá caindo bastante. A margem descontada dela. Então é uma empresa que meio que piorou ao longo do tempo. Pelo menos na minha opinião. Mas eu acho que ela meio que descolou do tempo. Por isso que eu dei uma nota baixa, entre aspas, baixa pra ela. Mas eu acho que ela ainda pode se recuperar. Ela tem o risco também de ser muito pequena, né? Como você pode ver, a capitalização dela é muito baixa. Ela, tipo assim, faz 200 milhões. Fala, não, mas 200 milhões é pouco? Pra bolsa é pouco, né? Pra bolsa isso aqui é nada, 200 milhões. Tem empresa da bolsa que faz 7 bilhões em um trimestre, que é o Itaú, sabe? A gente aqui uma das empresas que também ele investe é a CEMIG. A CEMIG é uma empresa de, como eu posso falar, de energia elétrica de Minas Gerais, né? É a empresa de energia elétrica de Minas Gerais. Ela pra mim, eu não gosto dela, porque ela é muito ligada ao governo, né? Pra mim, o governo, tudo que é muito ligado ao governo, eu acho bem ruim. Então, tipo assim, como você pode ver, ela tá com a dívida bem elevada também. E outra coisa que eu queria falar nela é que, tipo assim, dependendo do governo que for na gestão, ela pode piorar ou melhorar. Então, pra mim, com toda empresa que é meio que do governo, é como se fosse uma commodity. Porque em 4 anos, ela pode se tornar uma empresa ruim. Porque daqui a pouco entra um cara que quer lotear a empresa pra amigão dele, pra poder dar cargo pra galera dele lá. E essa galera não tem preparo nenhum pra poder gerir a empresa. E não tem preparo nenhum pra gerir a empresa vai ter prejuízo, tendo como consequência a piora da empresa, né? Por isso que eu também não invisto nessas empresas de negócio do governo, né? Do governo, que loucura. Mas pelo menos o operacional dela tá até interessantezinho. Mas pra mim o problema dela é com isso aqui, ó. Teve em 2014. 2014 com a receita menor. Eles fizeram 30 o quê? Falei errado. 3 bilhões de reais. Agora eles estão fazendo 2 com receita muito maior. Agora tá 24 bilhões de reais pra 2 bilhões de reais de receita. Então, tipo assim, a empresa também que foi... Também as margens caíram. Então, tipo assim, não acho muito interessante essas empresas assim. E todo ano você tem que ficar rezando pra entrar um bom gestor no governo de Minas Gerais pra poder manter a empresa bem. Entendeu? Esse é o meu outro problema. Banco Inter. Pra mim, essa daqui é uma das empresas que eu mais queria investir na bolsa. Porque eu gosto de fintech. Eu acho bem interessante fintech de banco, principalmente banco digital. Eu acho uma ideia revolucionária. Mas, tipo assim, pra mim, o problema do Banco Inter é eles começaram a ter PN e Unity. Pra mim, o PN e Unity é inaceitável. Eu não gosto de ter nem PN nem Unity. E com isso, pra mim, ela fica insustentável. Como você pode ver aqui, o lucro dela é um lucro bem baixo. Mas é porque também ela é uma empresa que investe muito em crescimento, né? Essas empresas de mais tecnologia assim, ela fica muitos anos sem receber nada só pra poder crescer, né? Pra poder alavancar cada vez mais seu negócio. Mas, tipo assim, se você comparar isso aqui com o Itaú da vida, você vê o lucro dele. É muito baixo em relação ao Itaú. Aí você fala, ah, mas o Banco Inter é porque eles tratam bem os clientes. Eu concordo, mas tipo assim... Eu não acho interessante uma empresa que só dá Unity pro minoritário e também só dá PN pro minoritário pra poder para investir. Pra mim tinha que dar ON, que é os mesmos direitos do controlador. E isso aqui pra mim é um absurdo não ter uma empresa tech que é pra ser revolucionária ter Unity. Pelo menos tinha PN com tag along, mas tem tag along, mas tipo, você tá falando tipo assim, eu não acho não. Pra mim, por ter Unity, eu acho que não presta. Não acho que não presta. É isso. Pra mim. Mas você vê que o PDD até que é meio que. Aumentou bastante o PDD. Não tá muito controlado não esse PDD também. O patrimônio líquido do Palmeiras tá crescendo. Mas tipo assim. Também tem outra coisa que eu queria falar que.
que o valuation do Banco Inter, por mais que eu não goste de valuation, é uma empresa que tá valendo 20 vezes o lucro líquido. Então é uma empresa que tá extremamente precificada, né? E pra mim isso é meio que loucura, tá precificada mais que a Tesla. Para pra olhar. Outra empresa que o Primo Rico investe é a Vivara. Vivara é uma empresa de joias, né? Joias. Então é uma empresa muito legal, pelo menos na minha opinião, porque é uma empresa de moda e pá, joia, é uma coisa que o pessoal valoriza, né? Bastante. Mas é como se, pra mim, joia é bem um setor complicado. É um setor bem complicado, porque a galera tem que ter um poder aquisitivo pra poder comprar joia. E isso é meio que a classe média alta que consegue comprar, né? Então, tipo assim, não há necessidade, é isso que eu quero falar. Então, em uma crise mesmo, esse setor deve performar mal. Deve começar a performar mal. Então, eu considero meio que uma empresa de risco. Você vê que bugou aqui, ó, que loucura. Aí, ó. Como você pode ver, o resultado dela até que é bonzinho, a margem é bem elevada, pelo menos em 2019 foi bem boa a margem. Mas é um setor complicado, né? Como você pode ver, o lucro líquido deu uma caída ao longo do tempo, até porque teve crise aqui. Para um ano que foi de crise, pra mim esse resultado aqui de 85 milhões foi até bom. Porque uma empresa que faz 85 milhões em uma crise, que ficou fechada um tempão as lojas dela, e a grande maioria em shoppings e outlets, pra mim uma margem de 85% é muito. Um lucro líquido de 85%. De 85% que? De 85 milhões é muito bom. É muito bom um lucro líquido desse, na minha opinião. Eita, sem querer eu selecionei tudo. Ai, meu Deus. É como eu falei, meu computador fica muito pesado quando eu gravo, então ele dá uns bugzinhos assim. Vamos para a próxima empresa, a Valid. A Valid é uma empresa de... A Valid é uma empresa que atua no segmento de identificação, telecomunicação e meio de pagamento e certificação digital. É uma empresa que tá meio que passando por maus problemas, né? Que ela começou indo bem ao longo do tempo, ela começou a dar lucros constantes, mas depois começou a despencar os lucros dela. E ela é que nem o caso da Cogna, pelo menos na minha opinião. Ela tá passando por meio de uma reestruturação. Como você pode ver, ela até tem anos bem consecutivos de lucros. Até deu uma bugada no gráfico, não sei porquê. Mas aí você vê que o retorno histórico dela é bem mal. Para ver a evolução de lucros dela. Se o computador deixar, né? Bora, computador. Aí, foi. Aí você vê aqui, ó. De 2005 a 2011, a empresa foi só subindo no lucro. Isso aqui foi bem interessante, ó. Mas de 2011 pra frente, a empresa começou a ter altas e baixas, né? Em relação a isso. Como você pode perceber, até agora chegando até a dar prejuízo. Mas é uma empresa que tá meio que uma reestruturação, como eu falei. É como se fosse uma Cogna da vida. As margens caíram muito. Que, tipo assim, como você pode perceber, ela fazia... ela fazia 100 mil com 100 milhões, né? Com 84 milhões. E agora ela tá fazendo 54 milhões com 2 bilhões de receita. Então a margem caiu demais. E vamos ver o que vai acontecer com essa empresa, né? Ela tem que meio que se reestruturar. A dívida líquida por EBITDA estourou por causa do prejuízo que ela teve no trimestre do resultado do lucro líquido. O EBITDA caiu bastante também, né? Mas eu acho que se o EBITDA recuperar, ela deve ficar umas 3 vezes o dívida líquida por EBITDA. Se ela recuperar no patamar de 2019. Então, na real, é quase 4, né? Deve ser uns 3 e pouquinho, né? É uma empresa que tá meio que num processo de turnaround também. E a última, pra mim, uma das piores empresas do Primo Rico, que é a Paranapanema. A Paranapanema é uma empresa que faz... ela mexe com cobre, né? Ela é como se fosse um setor de commodity de cobre. Então, tipo assim, como você pode perceber... Eita, esse gráfico aqui bugou, ó, que loucura. Meu amigo. Aí, vamos aos resultados da Paranapanema, né? A Paranapanema era uma empresa até que lucrativa de 2013 e 2015.
Mas é como eu falei, é um setor de commodities, então ela depende de duas coisas, que é o dólar e o preço do cobre, que ela toca com cobre, né? E agora eu acho que com a alta inflação que está tendo atualmente, todas as empresas de, pelo menos de commodity, valorizaram bastante. Que o preço da commodity aumentou muito porque teve muita liquidez no mercado. Teve muito aumento de capital no mercado, fazendo com que as commodities fossem bem. Mas como você pode perceber, um estudo fechado aí, a Paranapanema teve um prejuízo de 1,2 bilhões de reais. Que até o lucro líquido, o patrimônio, a receita líquida caiu pra caramba também. E a dívida líquida pro EBITDA caiu pra caramba. Pra mim, essa daqui é uma das maiores empresas com dificuldade de se recuperar da carteira do Primo Rico. Porque essa crise também impactou muito ela. Como você pode perceber, ela tava até caindo, pelo menos tava aumentando o EBITDA pra poder virar operacional. O lucro líquido ficar positivo, né? Mas aí o lucro líquido despencou agora nesse ano. E vamos ver se ela se recuperar. Teve até uma credora dela, que a dona da dívida dela, que queria que ela decretasse falência uma época atrás aí. Tanto que a ação caiu pra caramba nesse dia depois, que a credora dela queria que ela decretasse falência pra poder vender as coisas e pagar ela. Mas eu quero que se recupere, né? Porque é ruim uma empresa da bolsa falir. E não acho interessante, vai perder um bocado de emprego, algumas pessoas, né? Não tem nada a ver. E aqui foram todas as empresas, pelo menos em ações do Primo Rico aqui. Eu acho interessante diversas ações daqui dele. Mas eu vou analisar agora outro setor, que são as estoques do Primo Rico. O Primo Rico, ele não investe em estoques, ele investe em BDR, que é Brazilian Depositary Receives. Mas eu transformei as BDRs deles em estoques para poder analisar pelo ticket da empresa, né? Eu transformei todo o valor que ele tinha em dólar. Então, tipo assim, eu baseei na cotação atual pra poder transformar isso daí. Pode dar um pouquinho errado em relação à carteira dele, mas é o mais próximo que eu consegui chegar. Ele tem 7 estoques, pelo que eu sei, né? Pelo que eu procurei e achei, pelas informações que eu achei. Esses estoques são Disney, Google, Facebook, Wells Fargo, Berkshire Hathaway, Booking e EA Sports, Show the Game. Pra mim, a melhor estoque que ele tem na carteira, pelo menos na minha opinião, é a Google. A Google é uma empresa que ela atua no segmento de propagandas, né? Ela tem o Google Drive também. Ela possui também como eu posso falar? O próprio... O Google Drive, né, que eu falei. O Google Drive também ela é dona do YouTube, era isso que eu queria falar. Ela é dona do YouTube hoje em dia. Você olha pra essa empresa aqui e se fala o quê? Eu vou analisar o que nessa empresa aqui, ó. De 2010, o lucro líquido da empresa. Foi para 2020, olha o lucro líquido da empresa. Quadriplicou. Foi mais que 4 vezes, na real. Isso aqui, pra mim, não tem muito o que comentar, né, galera? O lucro por ação subiu 10 reais por ação quase. Que o acionista ganhou. Então, tipo assim, é uma empresa sensacional pra mim, o Google. É uma empresa que atua muito com propaganda ainda. Ela é muito dependente das propagandas. Então, tipo assim, se algum cara quiser regular isso, pode ferrar com a empresa. Mas pra mim, por enquanto, pelo menos os resultados que eu sei agora, ela é uma empresa muito boa, pelo menos na minha opinião. Aí você tem que analisar e saber se você acha que é boa ou não. Vamos para a próxima empresa. A Disney. Pra mim, a Disney também é um caso insanamente bom. É uma empresa, pra mim, extremamente boa. Agora, com o fechamento dos parques, ela começou a dar prejuízo, né? Mas é uma empresa que, tipo assim, é dona da Hulu, dos parques da Disney, ela é dona do Disney Plus, ela é dona da ABC, ela é dona da... Deixa eu ver qual mais. Da ESPN. Então, tipo assim, ela é dona do History Channel. Então, ela é dona de muita coisa. É uma empresa gigantesca. É a maior empresa de setor de entretenimento do mundo. E vai bater no Netflix, viu? Que ela tá chegando forte com o serviço de streaming dela. E o Disney Plus tá quase chegando no total, pelo menos com todas as empresas que ele tem, ESPN, Hulu e Disney Plus, tá quase chegando a quantidade de assinaturas que a Disney chegou em pouco tempo. Então, ela tá diversificando a receita dela sem seus parques. Porque agora, como fechou os parques, ela começou a dar prejuízo nos parques, né? E também nos cinemas, que ela depende muito do
do dinheiro que ela ganha dos cinemas fechados. Porque ela tem a Marvel, né? É uma das maiores fontes de receita dela hoje em dia também. E também tem a. Ela também tem o Star Wars, né? Hoje em dia ela tem as maiores franquias também do mercado, que é a Marvel e Star Wars, que são as maiores, tipo, de todas. E a própria Disney, né? Que todo mundo conhece a Disney. A Pixar também. Então, tipo assim, foi muito impactada por causa desse fechamento dos próprios parques e também dos cinemas, né? Mas pra mim é uma empresa impecável. Por mais que ela teve dado prejuízos aqui, a dívida aumentou bastante. Pra mim é uma empresa ainda que tem muito pra poder se recuperar e crescer ainda, viu? Ainda tem muito pra se recuperar e crescer. A segunda empresa que o Primo Rico tem, o Facebook. Facebook pra mim é uma empresa interessantíssima. Ela é dona do WhatsApp, do Facebook e do... quando é mesmo? E do Instagram. Eu até buguei aqui. É também do Instagram. Como você pode ver também, isso aqui não tem muito o que comentar não. Lucro só crescente, não tem muito o que falar aqui. Você vê que deu até uma quedinha de 2011 pra 2012, mas depois se recuperou e só fez subir. É uma empresa extremamente boa. Isso aqui também não tem nem muito o que comentar, né? É um dos grandes problemas do Facebook pra mim, que ela é mais focada em propaganda do que o Google. 90% da receita do Facebook vem de propaganda. 98% da receita do Facebook vem de propaganda. Isso é um risco que tem por trás do negócio, né? Que se acontecer alguma coisa com isso daí, ela pode meio que se dar mal, né? Outra empresa que ele tem na carteira, o Wells Fargo, um dos maiores bancos dos Estados Unidos. O Primo Rico tem na carteira. O Wells Fargo, pra mim, é uma das melhores empresas do mercado hoje em dia. Ela é boa a empresa, mas tipo, pra mim tem bancos melhores. Pra mim, o JP Morgan é muito melhor que ela. E também eu acho que o Bank of Canada, que é o Banco do Canadá, também eu acho melhor que o Wells Fargo. Com esse ano aí, como teve muito problema com diversos microcomerciantes, o Wells Fargo foi muito impactado porque o PDD, que é a provisão por pagamento duvidoso, aumentou muito. Porque todo banco, para poder operar, ele meio que tipo, precisa emprestar para as pessoas. E quando tem uma grande crise, o banco tem que estimar qual vai ser a perda dele. Tipo assim, quantas pessoas não vão pagar ele. Isso é o PDD, que é a provisão sobre provento duvidoso. E esse provisão por provento duvidoso meio que controla quanto dinheiro o banco tem que deixar em caixa. Então, quanto dinheiro o banco precisa meio que guardar para poder não... Pra se precisar meio que arcar com essa dívida desse cara, poder, entendeu? Tipo, essa perda dessa dívida que ele não vai meio que pagar você de volta. Então, tipo assim, isso fez com que o banco tivesse uma queda enorme no lucro líquido, né? Como você pode perceber aqui. Isso causou uma queda bem grande na Wells Fargo. E foi um dos bancos mais impactados na crise hoje, atualmente, né? Mas pra mim continua ainda boa empresa. Continua uma boa empresa, vamos na minha opinião. Vamos lá pra próxima empresa, Berkshire Hathaway. A empresa do Buffett, né? Do velhinho Buffett, um dos maiores investidores do mundo, né? Se não for o maior. O Buffett, pra mim, a Berkshire Hathaway é a Apple, né? Pelo na minha opinião. Porque 50% da Berkshire Hathaway tá alocado hoje em dia em Apple. Ele tem muito dinheiro em caixa ainda pra poder investir em qualquer empresa que ele quiser. Mas a maioria da empresa hoje em dia dele tá em Apple. Então, tipo assim, grande parte da receita vem de Apple. Então tem outras, também tem Kraft Heinz, tem a própria Coca-Cola, tem diversas outras empresas. Mas como você pode ver aqui, ela também foi impactada pela crise, porque diversas empresas que ele possui no portfólio dele performaram mal, por causa da crise, obviamente. Deu uma quedinha agora, mas tipo assim, o Buffett sempre foi um bom alocador de capitais. Ele tá esperando uma grande crise aí pra poder sacar todo o dinheiro que ele tem aí em caixa, pra poder comprar um bocado de empresa aí, numa quebradeira que tiver futuramente, se tiver, né? Ou alocar em uma empresa que ele acha interessante também. Também tem esse ponto. Pra mim é uma empresa boa, né? Gerida por um gênio, né? Um gênio do mercado. A Booking. Vamos falar sobre a Booking. A Booking, pra mim, ela participa de um setor extremamente complicado, que é o setor de turismo. Turismo é um setor muito volátil, né? Porque você depende muito de... Não posso falar... De estação, essas coisas assim do ano. Mas, tipo assim, a Booking se prova meio que... Ela meio que... Como eu posso falar? Ela meio que não liga pra esse segmento, porque, tipo...
ela performa bem mesmo em épocas ruins. Como você pode perceber, até esse ano que teve todo esse problema com o turismo, a Booking performou muito bem. Pra mim, tipo assim, uma empresa que faz 1 bilhão e pouco numa época que ninguém tá viajando, pra mim é uma empresa extremamente resiliente, né? Por mais que ela dê umas quedinhas algumas horas, como você prevê, 2016 ela dá uma queda aqui em relação a 2015, aí depois deu uma recuperada em 2017, mas tipo assim, depois ela deu uma estourada, ó. Foi pra 3 bi, quase 4 bi de lucro líquido e depois foi pra subir mais ainda. E é uma empresa que tá quase zero alavancada, é uma empresa extremamente sem dívida, né? A dívida dela é bem baixa em relação, pelo menos ao EBITDA, né? Então pra mim também é uma empresa muito boa. Eu ia até aumentar a nota dela. Eu vou botar um 10 aqui. Eu acho que é uma nota 10. Uma nota 10 ela. Outra empresa que o Primo Rico investe, que é qual? A EA Sports to the Game. É a empresa do FIFA. É o jogo de futebol. É uma empresa que faz jogos pra videogame, né? Pra videogame e pra computador também. Eu acho essa empresa mais ou menos, porque tipo assim, como você pode ver, o lucro líquido dela dá umas variadas bem grandes, né? Uma hora dá lucro, outra hora dá prejuízo, mas tipo assim, de 2015 pra cá, pelo menos ela teve resultados interessantes, né? Você vê o lucro foi subindo, mas depois deu uma queda. Porque ela precisa vender. Atualmente, como eu vejo o pessoal do FIFA reclamando muito, eu não acho muito interessante pro consumidor essa empresa. Então, se o consumidor ficar meio que insatisfeito, eu acho que uma hora ela pode definhar, né? Ela pode pisar na bola e definhar e perder tudo. Mas eu acho que não acontece isso porque o pessoal que joga FIFA é muito apaixonado, né? Mas eu acho que é extremamente complicado, pelo menos a EA. Eu prefiro outras empresas do segmento, como a Activision Blizzard. Eu acho mais interessante. Eu acho bem mais interessante. Pra mim, ela nota 6 a EA. Por causa que os consumidores dela, os próprios consumidores dela reclamam do jeito que ela trabalha. E tem um bocado de jogo dela que também sai todo estragado, todo assim, com problemas, né, de performance, entre outras coisas. Fundos imobiliários. Agora vamos para a parte dos fundos imobiliários, que o Primo Rico fala. Ele investe em ações estrangeiras, real estate, que é fundo imobiliário, e a reserva de emergência. Reserva de emergência não, falei errado, que é renda fixa. Ele chama de a arca, né? Então, tipo assim. Aqui a gente é o real estate, né? Que ele chama, que é investimento em imóveis. Ele tem 3 tipos de imóveis, né? Imóveis de tijolo e fundo imobiliário de tijolo, que é o Aliança, o HGLG, o XPlog. Como você pode ver, teoricamente o Primo Rico gosta bastante de logística. Porque ele tem 2 de logística e um híbrido, que também tem um pouquinho de logística dentro. Ele pegou e vendeu a época que ele tinha o KNRI, que era de laje corporativa, que eu lembro que ele tinha KNRI na carteira. Ele tinha alegado que ele achava que o segmento de laje corporativa não ia performar muito bem ao longo do tempo. Eu acho que pode acontecer mesmo, mas não sei. Eu invisto ainda em laje corporativa. Por mais que eu acho que o que tava indo bem, como eu posso falar, e o trabalho à distância cresceu muito, eu acho que ainda vai continuar muita gente, porque tem muita gente que não consegue ser produtiva em casa. E também espaço pra isso, eu também acho que muita gente não tem casa, não tem preparo nenhum pra poder trabalhar em home office. Tem pessoas que não conseguem trabalhar em home office porque tem filha gritando, entre outras coisas. Como você pode ver, esse fundo aqui investe mais focado em São Paulo e no Rio de Janeiro. É um fundo pouco diversificado, né, que eu falaria, em relação a locais que ele investe. Em relação a números, ele é bem interessante, mas tipo assim, o dividendo agora caiu um pouco. Ela meio que paga 6% de dividendo ao ano, esse fundo. É um fundo bem interessante esse daqui. Ele também aluga para imóveis como a Globo, entre outros imóveis. É bem interessante o Alianza. Eu vou abrir outro site aqui pra poder analisar melhor, porque esse daqui tá meio bugado agora. Não sei porquê, começou a bugar. Abri o Fundamentei aqui, que começou também tenho, né? Vamos lá para o HGLG. Agora. HGLG, logística aqui. O HGLG, ele investe
todos aqui nesses galpões imobiliários. Como você pode ver, é de galpão. O dividend yield dele também médio é mais ou menos de uns 6% ao ano, 5% ao ano, é por aí. Ele deu um recorrente aqui porque um imóvel lá que eles tinham, o cara resolveu parar de alugar o imóvel e tinha um contrato falando que eles tinham que alugar, se não alugasse até tal período, eles teriam que pagar a multa. Aí eles tiveram que pagar a multa e essa multa foi distribuída em dividendo pra gente, pros acionistas dele. E por isso que teve esse não recorrente aqui de 1% no trimestre aí. Mas como você pode ver, é um fundo bem interessante. Para mim, um dos melhores fundos do mercado, bem diversificado, com diversas localidades aqui, Minas Gerais, Rio de Janeiro. 12 imóveis. Isso aqui é muita coisa. 12 imóveis. Isso é até diversificado muito grande, só com um fundo. Esse aqui, o Alianza, como eu falei pra você, tem os galpões que eu falei também, que ele tem um pouco de logística também dentro dele. E também tem alguns empreendimentos, né? Então meio que ele também tá investindo um pouquinho em imóvel ainda, né? Empreendimento imobiliário, essas coisas assim. Mas pra mim é um bom fundo. Agora que eles fizeram uma captação aqui e não conseguiram alocar ainda. Mas como você pode ver aqui no último trimestre, eles alocaram boa parte do caixa que eles fizeram. Então, com a subscrição que eles tinham feito, né? Eles conseguiram alocar esse dinheiro e outros imóveis. Eu acho que eles compraram imóvel da Globo, entre outras coisas aqui. Ainda não tem aqui. Mas ainda vai crescer o número de imóveis aqui. E o site não tá atualizado. Agora XPlog, né? XPlog é bem parecido com a GLG. Eles também alugam para outras empresas. Como você pode ver, Via Varejo, empresas bem grandes. Itaipeva, sei lá que empresa é essa. Americanas. Será que essa aqui é a Lojas Renner? Não sei. CD Renner. Aí tem diversos imóveis também. É um dividend yield bem interessante. 5% ao ano mais ou menos. Porque esses imóveis que... como eu posso falar? Esses de logística, eles tendem a pagar menos porque o risco é bem baixo, né? Como eles têm muito dinheiro alocado e também a vacância é bem baixa, tem uma vacância histórica bem baixa, o rendimento tende a ser mais baixo porque o risco é menor. Agora vamos para mim, o BCFF que ele investe, que eu não gosto de fundo, porque pra mim você paga já como eu posso falar, a taxa do fundo e você ainda paga a taxa dos fundos que o fundo investe. Eu não acho interessante investir porque você paga muita taxa. Taxa sobre taxa sobre taxa. Então, eu não acho muito interessante, mas como você pode perceber, é mais ou menos 5%, 4%. E o bom disso é que se diversifica bastante do fundo de fundo, né? Você diversifica em diversas outras coisas. Mas eu não acho muito interessante, prefiro investir eu mesmo nos fundos que eu gosto do que investir no fundo de fundo. Mas aí é a opinião do Thiago Nigro, que ele gosta de investir no fundo de fundo. Eu respeito que ele gosta de investir no fundo de fundo. Mas eu não investiria aqui. Se fosse ele. Mas eu não sou. Agora vamos para a última parte, que é renda fixa. Ele tem um pouquinho de renda fixa lá numa parte lá na Rico, né? Que ele investe. Esse aqui foi o valor que, pelo menos, que eu vi lá do vídeo dele lá, que ele botou lá no 1 bilhão. Eu não sei qual foi exatamente a renda fixa que ele investe, então não posso falar muita coisa. Mas renda fixa é renda fixa. Pelo que eu entendi, ele investe, tipo assim, num gestor que investe em renda fixa. É como se fosse isso. Eu não acho muito interessante terceirizar, mas ele que sabe do investimento dele aí. Mas é isso. Agora eu vou fazer as médias dos investimentos dele e vou falar a nota que eu dei pra ele. Eu já fiz esse cálculo antes de fazer o vídeo, então a nota foi mais ou menos 8. Foi mais ou menos 8. Por que 8? Porque ele tem algumas empresas na carteira dele que eu acho que é bastante risco, como a Valide, a Paranapanema, a Vivara. E tipo assim, essa aqui é IPO recente, essas duas aqui estão em processo de recuperação. Também tem a Cogna, também que tem em processo de recuperação. A Melius também, que não se provou ainda no mercado, que ainda falta provar, né? Ela se provou, entre aspas, mas ela precisa provar ainda que ela consegue ser lucrativa ao longo dos anos. Só o tempo dirá. Entre outras empresas, mas ele tem diversas outras empresas muito boas, como Itaúsa, a Arezzo, a Energias do Brasil, a própria Fleury, a BB Seguridade. Ele também tem os FIIs que são muito bons. Os estoques dele pra mim são muito boas, todos os estoques dele. E esse foi o vídeo da análise. Eu gostei da carteira dele. Pra mim, uma coisa que ele deveria fazer também é diversificar um pouco aqui desse dinheiro aqui do Amélios, que ele tá muito exposto em médias.
quase 3 bilhões de reais dele tá em Melios. Porque a empresa valorizou muito e também ele tinha botado muito dinheiro nessa empresa quando ele investiu. Ele investiu uma porradona. Então, esse dinheiro aqui em Melios eu achei que ele tá um pouco muito exposto nessa empresa. Uma coisa que eu achei positiva também dele é que ele tem meio que um controle de risco na carteira dele. Que as empresas que apresentam mais riscos, pelo que eu percebi, ele tem menos dinheiro. Ele tem menos dinheiro nas empresas que apresentam mais risco. As mais sólidas, como Itaúsa, ele tem mais dinheiro. Ó. Você vê que a Energia do Brasil também é bem sólida, a Arezzo também é sólida, a BB Seguridade também é sólida. Então ele sabe gerir risco, né? O Banco Inter é boa também, mas ele tem também bastante dinheiro. E eu gostei da carteira dele, achei bem interessante. Pra mim é uma carteira nota 8, como eu falei. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui não foi pra alfinetar ninguém, só foi pra poder fazer uma análise em relação ao ponto de vista da carteira do Thiago Nigro. Espero que tenham gostado, se gostaram deixem um like aí. E se possível se inscreva no canal, porque ajuda o nosso trabalho aí. E vamos ver se a gente cresce aqui também. Valeu!